Olá, boa tarde para você. Que imagens lindas, né? Inaugurada em 24 de junho de 1925, a Catedral de São João Batista é um marco histórico de Barreiras. E hoje está completando uma data histórica também, 100 anos, um século de vida. No dia do padroeiro da cidade, tem festa com uma programação especial bem no centro da cidade. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a Aline Miranda, que traz todos os detalhes para a gente exatamente de lá, ao vivo, do centro da cidade, em frente a esse ponto tão marcante da religiosidade barreirense. Tudo bem, Aline? Pelo jeito, os preparativos aí estão bastante adiantados, né? Seja bem-vinda, boa tarde, um bom feriado para você. Boa tarde, Carlos, para você e para todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio Dia. É isso mesmo, viu, Carlos? Aqui, desde as primeiras horas da manhã de hoje, muitos devotos de São João Batista estão se dedicando para deixar tudo organizado para essa missa festiva que vai acontecer logo mais a partir das 6 da tarde. E tem convidado especial para presidir essa celebração, viu, Carlos? Daqui a pouquinho, aqui no Bahia Meio Dia, nós vamos trazer os detalhes sobre essa data tão importante que comemora 100 anos da Catedral São João Batista. Eu volto já já com todas as informações. Carlos, eu volto com você. Ok, muito obrigado. Então, Aline Miranda falando ao vivo do centro da cidade. E agora a gente vai conferir imagens ao vivo de Barreiras. Olha só, o centro da cidade completamente tranquilo, com pouquíssimos carros passando. Feriado em Barreiras é sempre assim, tem muita gente descansando, muita gente aproveitando também o dia de sol no Rio de Ondas. As imagens ao vivo agora, 31 graus de temperatura, o céu praticamente sem nuvens e um sol bem bonito nesse comecinho de tarde. Vamos viajar agora para Barra, também no oeste baiano, conversar com o Gabriel Pires e o Antônio Carlos, que estão por lá curtindo um forró na feira, no centro da cidade. Tudo bem, Gabriel? Como é que está a festa de São João por aí? Seja bem-vindo. Boa tarde para você. Bastante animada, viu, Carlos? Desde o início da manhã, Antônio Carlos vai mostrar que a feira livre está lotada. Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Hoje, em São João, desde o início da manhã, bandas estão se apresentando aqui, tocando forró, acompanhando essa tradição nordestina que acontece aqui em Barra há bastante tempo. E neste ano a Feira Livre está tomada de pessoas que vêm aqui para acompanhar esse São João, comer a comida de Barra e festejar. A gente está com o som bem alto lá, vamos tentar dar uma regulada nesse áudio para a gente poder ouvir melhor o Gabriel Pires falando ao vivo então de Barra, no oeste do estado, onde as pessoas também estão comemorando esse São João. E ainda tem previsão do tempo, as imagens ao vivo das cidades da região oeste e, claro, as notícias deste feriado. Hoje é terça-feira, 24 de junho de 2025. O Bahia Meio Dia está só começando, cheio de informação para você. Meio-dia e 34, a gente volta já já. Estamos voltando, imagens ao vivo de Bom Jesus da Lapa, Santuário do Bom Jesus. Tempo bom por lá, céu aberto com algumas nuvens, mas tem muito sol, calor na cidade, agora 32 graus de temperatura. As imagens ao vivo para você, meio-dia e 35 minutos, nós estamos voltando aqui no estúdio. E vamos começar essa edição falando de um acidente que aconteceu no início da manhã de hoje. Foi na BR-020. A Aline Miranda está por aqui, conta então todos os detalhes ao vivo para a gente. Vamos saber o que foi que aconteceu. Aline, quais são os detalhes que você tem em relação a esse acidente para o pessoal que está assistindo o Bahia Meio Dia? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde novamente, Carlos, a você e a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio Dia. Carlos, por sorte, um acidente sem gravidade para as pessoas que estavam envolvidas nele. Foram duas carretas, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Foi por volta das 5h30 da manhã de hoje, nas proximidades do povoado de Novo Paraná.
é próximo à cidade de Luiz Eduardo Magalhães, fica a cerca de 35 quilômetros de Luiz Eduardo Magalhães. As imagens que a gente recebeu mostram o impacto dessa batida traseira entre duas carretas. Segundo informações da PRF, a carreta que bateu no fundo da outra, ela não estava com carga. No entanto, a outra carreta que recebeu essa pancada, ela estava carregada de calcário. A pessoa que estava dirigindo a carreta, que foi atingida pela pancada, ela acabou fugindo do local. Segundo informações do proprietário deste veículo, ele tenha saído para buscar atendimento médico nas proximidades. O motorista do caminhão que acabou batendo no fundo, ele acabou sofrendo ferimentos leves. Foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento de Luiz Eduardo Magalhães para receber atendimento médico e os primeiros socorros. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, organizando o trânsito que estava sendo bem lento na manhã de hoje e aguardando informações detalhadas, buscando informações no local para entender como que aconteceu esse acidente. Por sorte, sem feridos graves, viu, Carlos? Eu volto com você. Ok, muito obrigado pelas informações. Então, Aline Miranda falando ao vivo com a gente do centro da cidade. Olha só, bombeiros controlam um incêndio. Foi na noite desta segunda-feira em Barreiras. A ocorrência foi registrada por volta das 7 horas. Foi numa área de vegetação, no bairro São Francisco. As chamas já se aproximavam de residências e colocavam em risco os moradores da localidade. Olha só que perigo. Os bombeiros enviaram uma guarnição com um caminhão de combate a incêndio, além de mochilas costais e sopradores também. O fogo foi controlado por volta das 9h30 da noite, impedindo, ainda bem, que ele chegasse até as casas. O 17º Batalhão de Bombeiros Militares alerta para os riscos do uso do fogo, principalmente em áreas de vegetação, especialmente durante esse período de estiagem, né? Não chove, está tudo muito seco, tem que tomar bastante cuidado. Em caso de emergência, o telefone para fazer os pedidos de socorro é 193. E está na hora da gente acompanhar como vai ficar a previsão do tempo aqui para o oeste baiano, né? Feriado em Barreiras hoje. Boa tarde, Camila Oliveira. Uma ótima terça-feira para você aí em Salvador. Oi, Carlos. Muito boa tarde para você e para todo mundo que está em Barreiras, em toda a região. Dia do Padroeiro. Tem outras cidades em festa, então deixa eu trazer aqui a previsão do tempo para essa terça-feira, 24 de junho. Correntina com céu claro. Hoje vai ser assim em todo o oeste. Por sinal, a gente tem alerta de baixa umidade divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Significa que pode ficar ainda mais seco. Umidade relativa do ar variando entre 20% e 30% nesse horário do dia. Para Barreiras, máxima de 32 graus. Paratinga com mais calor, máxima de 34. E Santa Maria da Vitória pode chegar a registrar 33 essa tarde. O que também varia, além dessa temperatura máxima, é aqui a umidade relativa. Fica mais seco em Paratinga, 25% só a umidade. Então, quem for comemorar, já que a festa começa hoje, 128 anos de emancipação política, tem que saber que tem que beber bastante líquido, tá? E aqui para Barreiras, abaixo dos 40%, Santa Maria da Vitória com 33%. Vamos monitorando essa secura e torcendo para que a gente não tenha problemas como nos anos anteriores de incêndios florestais. Tem que cuidar da saúde também. Um abraço para vocês e até amanhã. Valeu, Camila. Muito obrigado pelas informações. Camila Oliveira falando então conosco direto de Salvador. Fazemos mais uma pausa agora para o intervalo e a gente volta já já com muito mais informação para você. No Bahia Meio Dia de hoje você vai ver uma tradição que há 133 anos mantém viva a cultura e a história de Barra. É o Desfile dos Fortes, que começou lá atrás com guerreiros que lutaram a Guerra Brasil-Paraguai. Estamos voltando, imagens ao vivo de Luiz Eduardo Magalhães, panorama bem parecido com o de Barreiras, movimento tranquilo aí. A gente tem muito sol, praticamente não tem nuvens no céu, 31 graus de temperatura, agora em Luiz Eduardo, meio-dia e 44 minutos. E
agora a gente vai mostrar para você uma tradição de São João que no Brasil só existe numa cidade. E é aqui, no oeste do estado, em Barra, que há 133 anos acontece uma batalha de fortes e reúne milhares de pessoas para homenagear combatentes que estiveram na Guerra do Paraguai. Ontem à noite, o Gabriel Pires e o cinegrafista Antônio Carlos estiveram no local do evento, onde alegria e cultura se misturam numa festa de cores e muito barulho também. O estampido dos fogos anuncia: o cortejo já ganhou as ruas da cidade. O desfile dos fortes em Barra Oeste do estado é uma tradição centenária. A cada ano, os clubes Humaitá, Curuzu e Riachuelo desfilam em lembrança à bravura dos combatentes da Guerra do Paraguai e mostram para o público as cores, brilho e muita empolgação. É uma adrenalina surreal e a gente consegue manter realmente a história, né? A história dessa cidade maravilhosa. Cada dia que passa, o pessoal vai embora, fica os novos, não tem a cultura que tivemos anos atrás, né? Mas vamos rompendo. O único lugar no Brasil que festeja esse tipo de manifestação é a nossa cidade da Barra. Então a gente faz isso com carinho, de coração e com paixão. A manifestação ganhou vida quando 100 barrenses que serviram ao Exército Brasileiro como soldados no maior conflito bélico da América Latina, ocorrido entre 1864 e 1870, retornaram em segurança à cidade. Um grupo de pessoas que voltaram da Guerra do Paraguai, sentados à beira da fogueira numa noite de São João, no dia 23, realmente, e eles sentados conversando começaram a estourar bombas e buscar pés. E um deles comenta: estourar de bombas desse jeito eu só vi na Guerra do Paraguai. E aí surge o Curuzu União Cultural, na Rua dos Latoeiros, que hoje atualmente se chama Rua do Curuzu. Depois, 3 anos depois, surge o Humaitá, no ano de 1969. Nosso povo tem essa atmosfera, isso é o ápice do São João da Barra, que é o desfile dos Três Fortes. No Brasil, no meio desse universo de mais de 5 mil municípios, só Barra tem essa tradição. O trajeto sai da Igreja Matriz e segue até o Palácio Episcopal. É aqui na Praça Central de Barra que os Três Fortes realizam suas apresentações culturais. E no espetáculo de fogos e luz, após 133 anos, mantém viva essa tradição. Os fortes levam os nomes de batalhas do último conflito no território sul-americano. O Clube Cultural União Riachuelo, honrando os bravos da história, levou à rua a comemoração dos seus 120 anos. Representa questão de geração, né? Passada de pai para filho, aquela coisa. A gente mesmo, desde os nossos avós, aí eles vão passando, então tem aquela rivalidadezinha, né? Mais sadia. E não tem idade para participar. Desde cedo, essas crianças da Associação Folclórica Humaitá, a Verde e Amarela, aprendem o quão importante é manter firme a vontade dos que levam essa manifestação para as próximas gerações. Eu sou de uma geração que desde criança, desde 4, 5 anos, eu sempre participei do desfile, porque meu pai ele já tocava os busca-pés e sempre incentivou a gente a estar participando desse desfile. Então assim, o amor só vai crescendo a cada dia. Carros alegóricos, bandeiras ganham a avenida. O Curuzu União Cultural traz o mais belo cenário de luxo e prova de fogo. Quem vê se deslumbra. E por toda a cidade, ecoa a memória dos guerreiros de Barra. Quando a gente faz esse desfile, planeja esse desfile, é para as pessoas, as crianças, os adolescentes também participem e vejam a importância que é de a gente manter viva a nossa cultura. Cultura persistente e que se renova ao longo do tempo. Reúne centenas de apaixonados e lembra o que é valorizar quem já defendeu essa terra. É uma época que todos adoram, que todos se reúnem, é tradição da cidade, entendeu? Minha família, principalmente, é todo desse meio. Então é uma coisa que vai passando de avó para neto, neto para filho e assim em diante.
E a gente continua ao vivo aqui em Barra, mostrando as comemorações desse dia 24 de junho, que marca aí o São João na cidade. Aqui na Feira Livre, desde o início da manhã, as pessoas estão aqui reunidas, ouvindo forró. Agora há pouco acabou a apresentação aqui de uma banda que arrastou o pé aqui por volta de 2 horas, apresentando a música, resgatando essa cultura de Barra, mantendo viva essa tradição aqui na cidade, tradição que começou ontem com o desfile de esportes, que se estende a toda a madrugada e segue durante toda a manhã do dia 24 de junho, esse dia de São João, que é tão importante e tão tradicional para a nossa cultura. E aqui em Barra, essa tradição se mantém viva na Feira Livre, na rodoviária, nas praças da cidade, nas casas das pessoas. Toda a cidade se envolve, se colore para representar essa cultura e honrar esses 100 barrenses que combateram a Guerra do Paraguai, que é o último conflito bélico da América do Sul. Eles foram lá, defenderam o Brasil e voltaram, e para comemorar esse triunfo, continuam aqui resgatando essa história, mantendo viva essa tradição. E a cada ano, novas gerações participam dessa festa tradicional aqui no município. Carlos, é com você. Ok, muito obrigado, Gabriel Pires, falando ao vivo, então, da Feira Livre de Barra, no centro da cidade. Agora a gente deixa um pouquinho de lado os festejos juninos para falar de uma outra paixão. Quem gosta de carros antigos matou saudades nesse fim de semana que passou aqui em Barreiras. Um encontro reuniu relíquias de vários modelos no Parque Natural Engenheiro Geraldo Rocha. Foram quase 200 carros reunidos no mesmo espaço. E a gente foi lá acompanhar tudo para você que assiste o Bahia Meio-Dia. Por causa do sucesso dos últimos encontros, dessa vez foi preciso aumentar o espaço para receber os carros e montar até uma equipe para organizar tudo. A equipe trabalhou bastante, que é uma equipe formada de 8 pessoas, e sem essa equipe também a gente não conseguiria fazer isso. E hoje, para surpresa nossa, foi observar o sistema de inscrição. Nós temos hoje 180 inscritos e mais 20 que disseram que não conseguiram porque devido a tribulações do tempo, mas estarão presentes aqui como o Christian e hoje a surpresa nossa, Zancanaro também, que é um dos maiores conservadores da história do nosso município. Modelos e tipos variados, alguns originais, muitos transformados pelo gosto dos donos. Mas não dá para negar que estes encontros são recheados de saudade. Pela lembrança do antigo, pela lembrança de um familiar, que eu particularmente tenho da Paraty de um tio, que hoje já não está mais conosco, que é meu tio Valdemir, que é bem conhecido em Barreirinhas, e ele tinha uma Paraty antigamente, e aquilo me rememorou e deu certo para eu conseguir adquirir. O Fusca de cor bem chamativa virou conversível. O bug vermelho mostra nos bancos a paixão pelo Clube do Coração. Mas tem os originais, do jeito que saíram da fábrica. Esse é um DKV, que o dono comprou em Brasília em 1961, quando a cidade ainda estava ganhando ares de capital federal. O DKV tem 64 anos de história. E roda, viu? Sem problema algum. Agora, se você é fã de carro antigo transformado, aí não tem jeito. Essa Kombi é imbatível. Olha só o tanto de coisa que o Cláudio Marques fez para dar à Kombi uma personalização do jeito que ele sempre sonhou. Tem teto solar, né? Tem aquelas janelinhas, que hoje ela é Kombi 21 janelas. E personalizei ali o interno, tem som, tem um jogo de luz, uma coisinha para ficar bem bacana, bem aconchegante. E por onde passa, ela chama atenção, viu? Principalmente das crianças, né? Você viu ali, já tem uma menininha aí correndo, tio, abre, abre, abre. Às vezes a gente, quando vai sair para fazer alguma coisa, tem que fechar, porque se deixar aberto, quando a gente chega, já tem bastante gente ali dentro para tirar foto e tudo, né? Isso é muito bom. É, mas não saiu barato não. R$80 mil de investimento. Não tem preço, né? Não tem preço. É como dizem, para que Kombi?
É sonho de criança, é realizar sonho, é o que a gente gosta de fazer, né? E aí é muito gratificante. E não é que isso vai passando de pai para filha também? E é uma coisa que a gente sente prazer em participar, né, desses eventos. Eu mesmo amo. A gente vai pro Dulé, em Bom Jesus da Lapa, e é uma coisa assim muito gostosa de participar, é algo muito aconchegante, né? O pessoal do rolê, eles são muito queridos com a gente também, e eu adoro participar disso. Mas será que rola um ciúminho? Sofia, será que teu pai tem mais ciúme de você ou da Kombi? Eu acho que é da Kombi. Mas isso faz parte da paixão mesmo, que muitos têm por carros que um dia foram sonhos de consumo e com o passar do tempo se transformaram em relíquias sem perderem o encanto e o charme natural de cada um. Um outro grande barato são as histórias que a gente fica sabendo em relação às pessoas que investem nestes tipos de veículos. E aqui em Barreiras não foi diferente. Encontramos um casal que viajou de Bom Jesus da Lapa para trazer com muito orgulho o carro que uniu eles ainda mais. Eles viajaram mais de 350 quilômetros para virem a Barreiras. Nela, a Dama de Vermelho, o nome que o Leandro escolheu para identificar o Opala que ele tanto adora. Meta de vida é comprar um Opala. Então, com muito trabalho, consegui uma lá na Barra. Passei 3 anos com ela em casa reformando e a partir daí ingressei nesse novo mundo, amante de carros antigos. E assim como qualquer amante dos modelos que a gente não vê mais com tanta frequência, a esposa do Leandro também precisou se acostumar com a dedicação dele com o carro. Ele é apaixonado, se possível ele dorme dentro do carro. Eu acho que a senhora gosta também, né? Eu aprendi a gostar por conta dele, né? Então, assim, é um amor que eu estou cultivando a cada ano por conta dele e também pelas viagens que a gente faz. Sempre tem uma emoção em cada trajeto de uma cidade para outra. Histórias cercadas de saudosismo e amor mesmo por veículos que expressam sentimentos e são motivos de orgulho para quem cuida deles com tanto zelo e carinho. E a gente passa o tempo juntos, viaja juntos e isso fortalece a nossa relação. O que um carro não faz, hein? E são longas horas de boas conversas dentro do carro, né? E o Bahia Meio Dia faz mais uma pausa e já a gente volta com as últimas informações de hoje. 12h57. Voltamos já. Estamos voltando com imagens ao vivo de Correntina, muita gente aproveitando esse comecinho de tarde com sol lá na cidade. Agora 32 graus de temperatura, as imagens ao vivo aí do Rio Correntina nesse feriado do 24 de junho, faltando um minutinho para 13h. Gente, no dia 24 de junho de 1925, há exatamente 100 anos, era inaugurada a Catedral de São João Batista. Um século já. Patrimônio histórico de Barreiras para todos que moram ou passam por aqui. Vamos conversar então com a Aline Miranda, ela está por lá e vai contar a programação festiva que acontece hoje. O Aline, é um dia marcante, histórico realmente, porque são 100 anos desse prédio tão imponente no centro da cidade, né? É isso mesmo, viu, Carlos? Além da tradicional missa de São João Batista, que já é celebrada todos os anos, esse ano tem uma dedicação a mais para a missa que será presidida hoje, porque iremos celebrar os 100 anos dessa catedral tão linda, que já está aqui toda arrumada, organizada, aguardando o público que vai chegar logo mais, a partir das 6 horas da tarde, que tem o início da celebração eucarística presidida por Dom Sérgio da Rocha, ele que é arcebispo de São Salvador e primaz do Brasil, e na sequência, a partir das 7h30, tem a procissão pelas ruas da cidade, reunindo fiéis e devotos para um momento de fé, muita comunhão e oração. A gente conversou hoje pela manhã com essa visita ilustre que vai celebrar a missa hoje à noite e que falou um pouco para a gente sobre como que é para ele estar aqui em Barreiras celebrando esses 100 anos da Catedral de São João Batista. Vamos ouvir Dom Sérgio da Rocha.
Eu agradeço a Deus essa oportunidade de conhecer essa história bonita que tem sido construída ao longo dos anos, contando com tanta gente. Nós sabemos que desde a construção dessa igreja, o nosso povo querido de Barreiras colaborou e muito para que isso acontecesse, e hoje muita gente continua não só a zelar pela igreja templo, pela igreja catedral, mas a cuidar, a valorizar a igreja viva, o povo de Deus que aqui se reúne, porque sem dúvida que a catedral é um templo de grande importância, mas a família, isto é, o povo de Deus que aqui se reúne, tem uma importância toda especial. Conversamos também com Dom Moacir Arantes, que é bispo diocesano aqui de Barreiras, que também preside junto com o bispo Dom Sérgio essa missa de hoje. Vamos ouvir. Para mim e para toda a nossa comunidade diocesana é celebrar esta alegria e esta gratidão por tantas pessoas que ao longo do tempo se doaram, se dedicaram, tanto para o crescimento da fé católica, mas também para o desenvolvimento da cidade de Barreiras durante este tempo. A igreja, de fato, é uma das primeiras realidades que chegam no povoado. E para que o povoado se fosse emancipado, normalmente é necessário a igreja, uma escola e uma administração. Então, nós vemos esse centenário como um tempo de olhar para o passado, reconhecer agradecido o esforço, o sacrifício, a doação e a renúncia de tantas pessoas. Ainda mais para erigir um templo como este que nós temos aqui. Pois é, e exatamente sobre esses 100 anos da Catedral, estamos preparando uma matéria especial que amanhã, aqui no Bahia Meio Dia, iremos exibir para você que nos acompanha. Encerramos o nosso jornal com essa imagem linda da Catedral São João Batista, hoje no dia de São João, um dia festivo para Barreiras. E a todos vocês a gente deseja uma boa tarde com a bênção de São João.